Subsídios. Lições Bíblicas. Jovens. A paz do Senhor, meus queridos irmãos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de conteúdo das Escolas Bíblicas Dominicais, subsídios para professores. Você está no estúdio ADCast, no Departamento de Comunicação da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Piracicaba. O nosso coordenador é o pastor Neusley Moura e o pastor presidente é o pastor Irineu Lima Pereira. Seja muito bem-vindo a essa aula e nós estaremos hoje tratando sobre a lição de número 11, a lição que fala sobre a queda de Jerusalém. Lembrando que esse trimestre nós estamos tratando da lição bíblica que fala sobre o ministério profético do profeta Jeremias, exortação, arrependimento e esperança. E hoje nós vamos estar aqui apresentando a lição de número 11, aqui à minha esquerda, o cooperador irmão Alisson. A paz do Senhor, irmão Alisson. A paz do Senhor, meus amigos, muito feliz de estar aqui novamente para cooperar mais uma vez com essa lição maravilhosa. Amém. Também aqui à minha direita, o cooperador irmão Alan, que está aqui conosco. Olá, senhor, irmãos, tudo bem? Muita alegria estar aqui com os irmãos, estar cooperando mais uma vez e estudando um pouco da palavra de Deus. Amém. Glória a Deus. Então, hoje estaremos tratando aqui sobre a queda de Jerusalém. Ela tem como texto principal: então dirá o homem, deveras há uma recompensa para o justo, deveras há um Deus que julga na terra. Salmos 58, versículo 11. E o resumo da lição: Deus retribui a cada um conforme as suas obras. Ele aplica o seu juízo sempre com o objetivo de levar o arrependimento. Nós temos aqui como texto bíblico que vai pautar a nossa lição de hoje, Jeremias, do capítulo 39, versículo 1 ao versículo 8. Nós estaremos fazendo essa leitura durante o andamento da lição, que nós estaremos abordando esses textos, mas os professores, antes de começar esta aula, é importante que os professores façam esta leitura, inclusive do contexto do capítulo 39, 38 e 37, para estarmos nos situando melhor acerca desta lição. Então, já começando aqui no conteúdo da introdução, a queda de Jerusalém marca um triste período da história de Judá e traz importantes lições até os dias de hoje. Com base neste acontecimento, no trágico fim de Zedequias e na libertação de Jeremias, esta lição discorre sobre este momento sombrio, ressaltando a justiça de Deus em retribuir a cada um segundo as suas obras, e mostra ainda também a bondade divina. A lição de número 11, ela vai iniciar falando sobre a queda de Jerusalém, que aconteceu ali em 587 a.C., e teve por si a invasão do Império Caldeu, do Império Babilônico, do povo caldeu, o Império Babilônico, por Nabucodonosor II. Ele destruiu os muros, invadiu a cidade e saqueou, queimou e fez todas aquelas destruições que nós estaremos vendo, e também já vimos um pouco desse contexto. Também iniciou-se nesse período o cativeiro babilônico. Porção da cidade foi levada cativa e porção da cidade ficou ali. A queda de Jerusalém, ela foi amplamente anunciada. O primeiro capítulo ele vai falar sobre a palavra de Deus, que ela se cumpre, ela sempre se cumpre, né? As primícias da palavra de Deus, como nós vimos na aula anterior, é que ela tem uma finalidade e ela tem um propósito. Sempre que nós ouvimos a palavra de Deus, ela pode ser com motivo de precaução, para que evitemos um fim, mas também pode ser um fim daquela palavra. Então, é algo que nós temos por base, que a palavra de Deus, ela sempre se cumpre, sendo ela como prevenção ou
alerta ou também uma profecia ou algo que há de acontecer. Introduzindo então esse tópico, nós estaremos partindo para o subtópico de número 1, já com o cooperador irmão Alisson. A palavra de Deus se cumpre. Muito bom, irmãos. A gente falar sobre a palavra de Deus, e nós sabemos, no decorrer das aulas, cooperador Nicolas, a gente falou muito sobre a fidelidade, sobre a aliança a qual Deus tem com esse povo. Porém, o ministério de Jeremias, ele começou no 13º ano do reinado de Josias. Porém, nós iremos ver que o chamado a qual Jeremias tem de levar a única mensagem, e para muitos estudiosos da Bíblia, considera Jeremias como o profeta que carrega uma mensagem. E a mensagem a qual Jeremias carrega é a mensagem de arrependimento. Nós tratou em diversas lições, na lição de número 6, lição de número 8 e a lição de número 9, sobre essa mensagem de Jeremias, que é o arrependimento ao qual Deus colocou na boca do profeta e o profeta transmitiu para o seu povo. Mas por que Deus ele quer que o povo dele se arrependa? A gente viu que o povo de Israel ele estava em idolatria, o povo de Israel estava longe dos caminhos de Deus, o povo de Israel estava em profunda decadência espiritual ao ponto que não conhecia o Deus a qual tirou eles do Egito. Porém, Deus queria, através da mensagem de Jeremias, que eles mudassem a rota, que eles mudassem o seu pensamento e que viessem adorar eles de todo o coração. Porém, Jeremias ele profetizou que as bênçãos de Deus através do arrependimento seria maravilhoso para o seu povo. Porém, nós também observamos que o povo não deu crédito à mensagem de Jeremias. Porém, Jeremias falou que é necessário que a ira de Deus viesse se acender sobre esse povo e que Deus ele ia dar a autoridade para Nabucodonosor invadir a cidade santa, que é Jerusalém, destruir a cidade e levar o seu povo cativo para a Babilônia. Porém, o seu povo ia passar um período, ia passar aí 70 anos no cativeiro, porém Deus ia libertar após os 70 anos. A mensagem, a profecia, a qual se cumpre através da profecia de Jeremias, a gente sabe que é como um refúgio, um renovo, é algo gostoso de se ouvir em meio à crise. Uma coisa que me chamou muito a atenção que o autor ele deixou para nós aqui, cooperador Alan, é que assim como Deus falou, Jerusalém foi invadida e destruída pelos babilônios. Essa observação aqui ao qual o autor deixou para nós é muito interessante. Por quê? Porque aqui está falando que é o povo de Deus, é a cidade santa, onde que Deus ele escolheu para manifestar a tua glória. Mas como que Deus ele permite que os babilônios, a pior nação daquela época, os caldeus, invade a sua cidade e pega o seu povo escolhido e leva para o cativeiro? A primeira observação que a gente entende isso, e o capítulo de número 29 do livro de Jeremias vai nos dizer no verso número 11, que ele fala: somente eu conheço os planos que determinei ao vosso respeito, declara Yahvé. Planos que fazer prosperar e não de vós causar dor e prejuízo. Planos para vos dar esperança em um futuro melhor. Olha o verso 12, cooperador Nicolas, que ele fala que então me invocarei e chegarei a mim para orar e vos darei toda a atenção. O verso 3, para a gente poder concluir, ele fala que vos me buscarei e me encontrarei quando me buscais de todo o coração. Esse cativeiro, essa leva a qual foi levada para a Babilônia, é Deus oprimindo. E nós tratamos isso na lição de número 6, que a repreensão do Senhor é um motivo dele dizer: eu ainda amo vocês e não aceito vocês, que vocês vivem nesse ponto, dessa iniquidade, nessa vida distante de mim. Eu estou permitindo que vocês vão para a Babilônia, vai para uma terra estranha, para que vocês possam voltar o seu coração. Porque é uma coisa que é muito legal de se observar, cooperador Alan, por causa do quê? A gente vê que muitas pessoas só conseguem buscar a Deus quando está na prova. Tem pessoas que conseguem só adorar a Deus quando está
na prova. E a gente vê isso em Israel. Quando Israel está em Jerusalém, está na bonança, cooperador Nicola, a gente vê que o povo ele se distancia de Deus. Porque o conforto em Jerusalém, para muitas pessoas, é motivo de se distanciar de Deus. Mas Deus, observando isso em seu povo, vendo que a idolatria tinha tomado conta do seu povo, vendo que a imoralidade tinha tomado conta do seu povo, ele pega o seu povo e coloca dentro da Babilônia. Outra coisa que é muito legal é que ele colocando esse povo, ele deixa Jeremias em Jerusalém e dá uma profecia, uma mensagem de esperança. Ó, estou te colocando na Babilônia para que vocês possam se arrepender, mas irá passar apenas 70 anos e Deus com a sua mão forte irá tirar a voz daí. É uma mensagem de esperança para Israel. Isso daqui é legal de se observar que o profeta, a qual tem uma mensagem, Nicola, essa mensagem de arrependimento, você vê que Deus ele vem tratando com o povo desde o primeiro capítulo, quando ele levantou Jeremias. E quando Deus ele tem algo para fazer na vida de alguém, cooperador Alan, não tem ninguém que impeça o agir de Deus. Glória a Deus. E é isso aí mesmo. Acho interessante também levantar sobre esse primeiro subtópico que o cooperador irmão Alisson comentou, que era a pior nação. Mas ainda assim nós vemos diversos trechos ali no livro de Jeremias, onde menciona o profeta que Deus se refere a Nabucodonosor como meu servo, né? Eu enviei ele como meu servo. Então, eles eram enviados por Deus, por mais que ainda assim não fossem povo de Deus. Ou seja, Deus usou aquela nação para juízo, para justiça, né? Para conserto. E é muito interessante isso mesmo. A palavra de Deus se cumpre, ela entra como uma forma de prevenção, como uma forma de precaução, uma forma de arrependimento, obediência, mas quando se anda pelo caminho contrário dessa palavra, o próprio Deus traz as consequências por amor para que aquela nação volte a se consertar. Porque Deus sabe que aquele caminho não é o caminho correto. Isso nós vamos ver até um pouquinho mais à frente sobre esse contexto. Mas é muito bem introduzido o subtópico de número 1 aqui, esse tema pelo cooperador irmão Alisson. E já partindo, então, para o subtópico de número 2, Jerusalém é invadida, com o cooperador irmão Alan. Amém. A gente para pensar do que foi refletido, né, que foi mencionado pelo cooperador Alisson, que não foi por acaso. E não foi de uma hora para outra que aconteceu isso. Nós que o governo, a invasão da Babilônia em Jerusalém não foi do dia para a noite, mas ela foi feito por fases, né? Por etapas que eles fizeram. Nós que uma hora eles faziam uma coisa, outra hora faziam outra coisa, até que eles pudessem estar invadindo ali Jerusalém, porque Jerusalém não era uma cidade qualquer, não era pequena, era conhecido já entre as nações, né? Nós vemos que isso aconteceu principalmente pelas causas políticas, né? Políticas, religiosas, espirituais, a qual o protagonista de tudo isso é Judá, né? A tribo de Judá. Porque as demais tribos já tinham se corrompido, já eram diferentes, né? Mas Judá ela ainda era integral, ela ainda era completa, né? Ainda era correta. E nós vemos que Babilônia ela era uma potência do seu tempo. Não era qualquer país, não era qualquer nação, não era pequeno, né? Tinha poder, era uma potência do seu tempo. E nós vemos que isso não foi por acaso, não foi de qualquer maneira, que fui estudar um pouco esse cerco de Jerusalém. Autores que falam que foi 18 meses, autores que chegam a 19 meses, que Jerusalém ficou cercada, né? Ficou cercada. E quando se cerca uma cidade, se muda tudo. Tudo que entra, tudo que sai é com dificuldade. E não qualquer coisa que vai fazer. Com isso, eu me lembrei dessa exclusão, desse período que ficou isolada, né, em Jerusalém. Eu me lembrei de
da época do Covid, né? O quanto foi difícil para a população, para as pessoas ficarem isoladas. Mas mesmo assim, o isolamento do nosso tempo de Covid, os mercados estavam abertos, né? Aquilo que era fundamental para a vida ainda estava aberto, estava funcionando. Mas nesse momento aqui, em Jerusalém, não ficou funcionando. Então ficou vários meses ali, mais de um ano, né? Fechado. Não podia entrar comida, sair as coisas, né? Então, assim, eles viveram ali, Jerusalém viveu um período de escassez, de dificuldade. Não era fácil. Então, assim, para se invadir Jerusalém não foi do dia para a noite. Nós vemos que foi tão oportuno, né, isso daí, esse momento que eles permaneceram ali por muitos meses ali fechados, que quando se abriu, quando se foi invadido, os homens de guerra fugiram, né? Eles tinham medo. Babilônia não era qualquer país, não era qualquer nação. Nós vemos que, quando nós estudamos a história, que a Babilônia ela construiu torres que eram até mais altas do que as muralhas de Jerusalém. A Babilônia ela tinha plataformas tão altas quanto os muros. Então a nação ela fazia um muro gigantesco, né, para guardar ela de invasores, em guerras. Mas essa muralha não foi o suficiente contra a Babilônia. E nós vemos que o povo de Israel, o povo de Jerusalém ali, Jerusalém ela não foi apenas assim conquistada. Não. Jerusalém ela foi invadida porque ela foi entregue aos seus inimigos. E quando nós falamos de Israel, vemos que Israel, o rei Davi, ele destruiu todas as outras nações. Era uma potência de guerra. Então Israel, Jerusalém, a cidade de Jerusalém não era qualquer cidade, uma cidade pequena. Não, era uma potência. E o que aconteceu ali foi que aquela potência, com toda a sua força, com todo o seu poder bélico, né? Guerra. Mas eles abandonaram a Deus. Esse é o diferencial. Eles abandonaram a Deus. E Deus, quando a gente pensa assim, mas foi Deus que quis que tudo isso acontecesse, Deus queria que todas aquelas pessoas morressem, que o povo de Israel passasse com isso? Não. Nós vemos que Deus os deixou com os inimigos. A mão que julgou eles foi os inimigos que fizeram isso. A vontade era de Deus. Mas é que Deus os deixou para isso daí. Então nós vemos que isso aí é uma clara manifestação do juízo, né? Mas também do amor e misericórdia para com Deus. Porque o Senhor, ele queria tratar a idolatria, queria tratar a falta de fidelidade do povo de Israel. Então, assim, Deus, ele usa de estratégias para tratar aqueles a qual ele ama. É verdade? Não é? As pessoas não se perdem assim por acaso. Verdade mesmo. É verdade mesmo. Glória a Deus. E muito bem narrado pelo cooperador Alan, que foi uma destruição, né? Uma invasão extremamente violenta. Ela teve os seus requintes de crueldade, de violência, 18 meses a 19 meses de cerco, né? Existem ainda variações de alguns historiadores, mas assim, isso nos incumbe a pensar, né, cooperador, que foi algo extremamente violento, né? Para a questão de construção de barricadas ali que superariam o tamanho dos muros de uma cidade, né? Os muros, eles representavam toda a proteção daquela cidade. Eles eram o que trazia segurança para aquele povo. E exceder o tamanho desse muro é para se ver a ira que havia naquele exército caldeu, né? A crueldade, a
a violência como um todo, o sentimento que se alimentava aquele exército, a intenção de fato de que Deus queria entregar aquele povo nas mãos dos caldeus, dos babilônicos. Então, a brutalidade deles foi sem precedente, já entrando aqui no subtópico de número 3, onde fala sobre a destruição de Jerusalém. A brutalidade foi sem precedentes. Ele era um exército violento, um exército extremamente violento. Contudo, também, se nós analisarmos bem aqui que o cooperador Alan falou, ele era um exército extremamente estratégico. Eles não eram somente violentos, mas sim estratégicos. Por quê? Porque uma cidade com muros muito bem edificados, ela não é fácil de ser invadida, tampouco destruída. Então, a estratégia que eles usaram, a paciência que eles tiveram, existem outros relatos na história como um todo de cidades que têm esses muros, foram exércitos que tentaram invadir essas cidades e acabaram sendo destruídos. Com uma fração de pessoas, você consegue destruir exércitos gigantescos com essa formação de cidade. Portanto, a estratégia dos caldeus foi muito bem aplicada. Mas o subtópico de número 3, ele traz não somente, professor, uma estratégia bélica, uma estratégia armada, mas também uma estratégia social, uma ferramenta em que a cidade ela foi queimada como um todo. A casa do rei, a casa do povo, derrubaram os muros da cidade e usaram a fome do povo como uma estratégia bélica, como uma estratégia de guerra. Deixaram a cidade cercada por 18 meses sem poder entrar e sair alimento. O povo passou por uma crise social gigantesca. Não havia comida, não havia mais firmeza nos ossos para lutar. E o que acontece? Quando eles invadiram, eles queimaram a casa do rei e queimaram as casas do povo, derrubaram também os muros. Colocam-se 3 pontos em que nós devemos nos atentar quando estivermos lecionando esta lição. Queimar a casa do rei e a casa do povo, queimar a casa do povo e a casa do rei, enfraquece toda a base familiar. A casa do povo, como primeiro momento, nós temos que os pilares daquela sociedade, ela acaba sendo destruído também junto com as casas. Por quê? Em todos os momentos que houveram destruição e guerras, havia-se uma esperança, onde o povo poderia, por vez, retornar àquela terra, a terra que era deste povo. Porém, Jerusalém, quando foi destruída, quando foi queimada, eles acabaram tendo por si a esperança de um retorno rápido, um retorno ágil pela parte de Deus ali. Eles não tiveram mais essa esperança. Feriu também a visão da liderança desse povo, porque o rei foi assassinado, a casa do rei foi queimada também. Então houve um enfraquecimento não só da sua base social, mas da sua liderança. Um exército que luta sem uma direção é um exército que é facilmente vencido. Então o povo foi enfraquecido, a cultura foi enfraquecida e o exército foi enfraquecido. O que quer dizer uma cidade sem muros? Simbolicamente, é uma cidade indefesa, uma cidade derrotada, uma cidade que não tinha segurança. Quando há muros, há o mínimo de organização para que possa haver a segurança dentro de uma cidade. Mas quando, por fim, se há destruição desses muros, não há nenhum tipo de forma de você se sentir confortável ou à vontade naquele lugar. E nós temos o combo da destruição da casa do rei, da destruição das casas do povo e da destruição do muro. Pensem como estava aquele contexto social. Isso foi estratégia dos caldeus, estratégia do rei, estratégia da Babilônia e permissão de Deus, destruindo por fim ali toda essa esperança do povo e podendo conquistar com muita intensidade, muita violência a cidade de Jerusalém.
como um todo. Cooperador irmão Alisson, se puder, abra para mim Lamentações capítulo 5, versículo 9, e eu vou só terminar aqui também falando sobre um outro tópico, um outro ponto que é importante trazer acerca dessa destruição, que é o contexto espiritual. Por outras vezes, o templo teve a arca roubada, a arca levada embora, ou por diversas outras vezes houve situações semelhantes, né? Por exemplo, nós temos aí a arca levada pelos filisteus no templo de Dagon, onde nós encontramos a situação em que Dagon, uma estátua, um deus, ele no outro dia estava ajoelhado diante da arca. Depois, no outro dia, tinha as mãos e os pés cortados. E, por fim, aconteceu coisas tão terríveis com os filisteus que eles tiveram que devolver a arca do Senhor muito, muito brevemente. Porque, senão, provavelmente haveria de ser destruído como um todo, né? Mas, nesse momento, os caldeus destruíram o templo. Lamentações 5:9. Houve destruição, a casa do Senhor foi incendiada. Ou seja, o povo já estava desestruturado socialmente, já estava desestruturado moralmente, a liderança estava abalada porque o rei havia sido morto, e ainda a espiritualidade que formava a cultura do povo judeu, a cultura do povo de Jerusalém, foi abalada como um todo. O templo era o que formava a base espiritual daquela nação. E quando foi destruído, o que Deus ainda poderia fazer, livrá-lo se quisesse, pode ser que o povo, no seu coração, entendeu que não havia mais esperança. Portanto, foi algo extremamente terrível, extremamente violento, extremamente estratégico. Esse subtópico demonstra a intensidade da destruição, tá? São esses pontos que o professor pode trazer. Por favor, leia Lamentações 5:9. Diz assim: arriscamos a vida para conseguir alimento por causa da espada do deserto. Perfeito. Mostra a questão do cerco de Jerusalém, né? O cerco que trouxe fome, conforme o cooperador irmão Alan também comentou. Em Lamentações, diversas vezes o profeta menciona o extremo sofrimento e a tristeza desse cerco, que foi algo muito intenso. E aí mostra que era tão difícil de conseguir alimento que era a própria vida que se arriscava, né, para conseguir um alimento, por conta desse cerco. Então, foi algo, de fato, muito intenso. Dada a desobediência do povo, dada a infidelidade do povo e a prostituição espiritual que aquele povo se sujeitou. Algo me chama muita atenção do que você falou, Nicolas, a respeito sobre essa queda do muro. John Piper, no seu livro, ele fala algo bem interessante sobre essa queda, que quando Deus ele permite que os babilônios derrubam os muros de Jerusalém, se o povo pelo menos tivesse um pingo de relacionamento com ele, entendesse que a segurança não estava no muro, que a segurança estava em Deus. Mas mesmo os babilônios derrubando o muro, cooperador Alan, o povo não se postou diante de Deus. Olha o ponto e o nível a qual o povo de Deus estava, ao ponto de ver que ele estava sem defesa nenhuma, porque os muros tinham caído, e eles não conseguiam recorrer para aclamar o seu Deus. É muito perigoso a idolatria, a imoralidade. Ela nos cega ao ponto de não conseguir clamar ou procurar refúgio e relacionamento ao Deus a qual nos escolheu. É muito terrível. Intenso essa fala, e é de fato que o povo havia vivido, né? Eles estavam entregues a produzir pelas próprias mãos, construir com si mesmo. A fé já era um segundo plano. Os sacrifícios aos ídolos era a coisa mais materialista que poderia haver, por mais que tivesse intenções espirituais, mas a prostituição espiritual, ela é o povo declarando a Deus: nós não precisamos do Senhor, nós podemos dizer aos nossos ídolos, aos nossos deuses, que somos autossuficientes e podemos escolher a área específica que queremos ser abençoados. Essa é a diferença. Nós servimos um Deus que sabe das nossas necessidades mesmo antes de nós pensarmos em tê-las.
Já a idolatria, a prostituição espiritual, ela pressupõe que o homem sabe o que precisa. Portanto, vou declarar ao meu Deus, aos sacrifícios, aos meus ídolos, as minhas necessidades. Assim eu esqueço de Deus e pressuponho que todo o controle da minha vida está em minhas mãos e posso acessar o espiritual quando eu tiver interesse. O povo passou a viver desta forma. Não é isso que Deus quer, nem para a vida de Jerusalém, do povo de Judá, e nem para a nossa vida hoje. Hoje nós somos chamados a viver uma vida inteiramente entregues à mão do Senhor, declarando que Ele é o nosso autossuficiente Deus. E antes mesmo das nossas escolhas, existem as escolhas dele. Antes mesmo dos nossos caminhos, os caminhos dele são mais altos que os nossos. Antes mesmo dos nossos sonhos, os sonhos deles são melhores que os meus, maiores do que os meus, os caminhos deles são melhores do que os meus. Então, nós temos esse pressuposto espiritual. Portanto, não se esqueça, tudo aquilo que troca o lugar de Deus na nossa vida é idolatria, portanto, prostituição espiritual. Cuidado, é bom o professor estar sempre alertando os alunos, trazendo essa aplicação. Por quê? Porque às vezes nós temos essa visão de que nós somos autossuficientes espiritualmente até para nos diagnosticar. É como se eu tivesse uma doença. O cooperador irmão Alain, ele trabalha como enfermeiro, ele sabe muito bem. Às vezes encontra-se as pessoas no posto de saúde, a pessoa chega para o médico e fala assim: eu tenho isso, doutor, eu preciso desse remédio e preciso dessa receita. Não, mas espera aí, o médico ele vai analisar a pessoa e vai falar: não, você não tem isso, você tem isso. Pois o médico que estudou para saber o diagnóstico. Às vezes nós chegamos para Deus e dizemos o nosso diagnóstico espiritual, dizemos aquilo que nós estamos precisando, mas Deus ele sabe o que a gente precisa, antes mesmo da gente pedir. Portanto, nós temos que ter a confiança de que faça Deus a sua vontade. Não vou abrir mão da sua glória, não vou abrir mão da sua soberania a ponto de pensar que eu sei mais do que o Senhor. Mas é o que o povo de Judá fez. Eles acharam que o muro era o que mantinha a segurança. Eles acharam que o rei era aquilo que sustentava o exército. Eles achavam que as casas eram aquilo que sustentava a sua sociedade. E, portanto, uma nação que já estava socialmente abalada, espiritualmente prostituída, foi fácil de ser destruída pelos caldeus. E nós lembramos muito bem da aula passada acerca desse assunto, que fala sobre isso. Nós devemos colocar somente em Deus a nossa esperança, o nosso coração, a nossa confiança como um todo. E encerrando o tópico de número 1, falando sobre esses assuntos meramente históricos, mas também muito aplicáveis na nossa vida, nós vamos partir para o tópico de número 2, falando sobre o juízo de Deus, entendendo um pouquinho sobre o porquê desses acontecimentos que a gente já vem narrando por todas essas aulas. Contudo, o juízo de Deus ele vai ser mais bem detalhado nesse segundo tópico da lição de número 11, que às vezes é importante a gente entender que a questão bíblica ela precisa ser estudada sobre uma ótica das intenções de Deus. Porque muitas pessoas que tendem a questionar, criticar a palavra de Deus, ateus que tentam fazer uma apologética antibíblica, eles usam esses versículos como uma forma de demonstrar crueldade, que Deus é um Deus que não ama, Deus é um Deus que é autoritário. Mas nós vamos ver que o juízo, ele é amor, que a justiça de Deus ela é a demonstração mais pura e simples daquilo que nós precisamos. E as consequências, elas sempre vão ser colhidas, sendo você ateu, evangélico, católico, qualquer religião que você for, se você não for de religião nenhuma, de qualquer povo, língua, tribo, nação, as consequências das nossas ações sempre virão. Isso é natural. Portanto, nós precisamos entender que Deus, quando traz o juízo, na verdade, ele está trazendo as consequências daquilo que nós buscamos. E ele traz a sua palavra para que evitemos essas consequências, porque ele já sabe de tudo. Então, esse tópico de número 2 vai se aprofundar um pouco mais nisso, e o juízo de Deus vai ser introduzido aí, o subtópico de número 1, pelo cooperador irmão Alisson, juízo de Deus. Esse juízo a qual o autor colocou, o juízo de Deus, a falar a respeito da ira também de Deus.
algo que me chama muita atenção, cooperador Alain, é que a gente falar sobre a ira e fazer uma analogia com a ira de Deus e a ira do ser humano é algo muito interessante por causa do quê? Quando a gente está irado, a gente não tem controle de si. Porém, quando Deus ele está irado, ele sabe muito bem do que ele está fazendo. Quando a gente fala, Deus se irou com o povo de Israel, não é que Deus está fora do seu controle e ele não sabe o que está fazendo. Quando fala assim que a ira de Deus caiu sobre o seu povo, é que Deus ele sabe perfeitamente o que ele está fazendo. Não é que nem nós, cooperador Nicolas, que às vezes no calor do momento de uma discussão, de alguma batida de carro, de alguma coisa, a gente acaba se irando e perdemos o controle e fazemos coisas que às vezes não sabemos por que estamos fazendo aquilo. Mas Deus não. Deus, ele sabe perfeitamente a ira dele, na onde que ele vai aplicar, qual vai ser a consequência, qual que vai ser a perca, qual que vai ser o prejuízo. Deus, ele sabe certinho. E falar sobre esse juízo de Deus, o cooperador Nicolas também ele já falou aqui que esse juízo de Deus não é para matar o seu povo. A gente observa isso, puxando um pouquinho para trás, lá no Éden, quando um homem, a primeira mulher, o primeiro homem, a primeira família, a qual desobedece os mandamentos, a ordenança de Deus, vem um juízo sobre ele. Mas todo juízo de Deus na Bíblia, cooperador Nicolas, ela vem com uma esperança de restauração. A gente observa que quando o juiz de Deus desce sobre o Éden falando, mulher iria aumentar as suas dores de parto, homem, você vai ter que sobreviver pelo suor do seu corpo. E ele vai observando, ele vai dando juízo sobre a consequência daquilo que o homem e a mulher fez. Porém ele fala, de ti, mulher, a qual foi enganada, sairá um, a qual vai ter autoridade e ninguém vai conseguir morder apenas o seu calcanhar. Isso é muito interessante por causa do quê? A gente olhando para cada personagem a qual ali recebeu o juízo de Deus, na vida de Abraão a gente vai ver que há uma esperança. Porém, algo muito interessante desse povo aqui ao qual o autor deixou para nós, se encontra bem lá embaixo, professores, que ele fala que o juízo de Deus contra Judá teve com base a ira e a justiça divina, mas não foi, cooperador Alain, para destruir e muito menos para envergonhar, mas sim para corrigir, disciplinar e trazer o seu povo de volta aos seus princípios. A gente observa claro que o autor deixou para nós que este juízo, que essa ira de Deus com o seu povo, não é para envergonhar o povo, não é para matar o povo, não é para deixar o povo destruído, não é nada disso. É simplesmente o quê? Eu estou aplicando a minha ira, por quê? Por causa das suas consequências. Vocês plantaram isso e vocês vão colher isso. Isso daqui se entra também com a justiça de Deus. Deus ele é tão justo ao ponto que não é porque é povo escolhido, não é porque é crente, não é porque está na igreja, não é porque aceitou a Jesus, que não iremos receber a simples justiça de Deus. Se fizemos algo errado, se plantamos algo errado, nós iremos colher por aquilo. E Deus ele não isenta daquilo. Porém, esse povo a qual está sendo levado para a Babilônia, era como se Deus estivesse dizendo para ele, cooperador Nicolas, dizendo, o meu juízo, a minha ira está sobre vocês. Mas isso daqui é por um período ao qual vocês vão passar, mas não é para matar. Era simplesmente para o quê? Para trazer a consciência do povo de Judá, trazer a consciência ao povo de Deus, que o que eles plantaram, eles estão colhendo. Muda a conduta. Muda aí o seu jeito de pensar. Volta o seu coração para mim. Isso daqui é uma reflexão. A ira de Deus para nós, cooperador Alain, é uma reflexão sobre os nossos feitos. É Deus querendo trazer a nossa memória da onde que a gente errou. Porque se Deus ele não vem com a ira, não vem com a punição, parece que Deus ele está de acordo com nossos pecados. Parece que Deus ele está de acordo com o que estamos fazendo. Mas quando Deus ele acende a sua ira, desce os seus juízos, ele fala assim, eu estou observando, eu estou vendo tudo, mas eu não aceito que você, sendo meu povo adquirido, vive dessa forma. Então, para ele traz primeiro uma mensagem, ninguém rejeita a mensagem de Jeremias. Porém, Deus ele vem com a ação.
E quando ele vem com a ação, é inevitável. Vai ter dor, vai ter sofrimento, vai ter lágrima. Mas no meio de tudo esse contexto também vai ter uma restauração e aproximação de Deus. Amém, glória a Deus. É isso aí mesmo. E nós seguimos aqui para o subtópico de número 2, a retribuição divina, com o cooperador irmão Alain. É interessante isso daí, porque quando eu fui refletir acerca disso na lição, muitos têm dificuldade, né? De entender isso, né? A retribuição divina. Porque isso é um tema complexo para a gente tratar. Pra nós tratarmos disso, né? Porque como um Deus que é amor tem essa retribuição, né? As pessoas esperam um Deus que vou fazer tudo contra ele e que nada vai acontecer com elas. Verdade? Mas eu vejo na Bíblia que na Bíblia tem muito da retribuição divina. Ó, em Provérbios 13, 21, diz assim, ó: o mal perseguirá os pecadores, mas os justos serão galardoados com o bem. Provérbios 13, 21. Também no livro de Provérbios fala assim, ó, Provérbios 28, versículo 20. O homem fiel abundará em bênçãos. Então, assim, o fim de Judá nas mãos do babilônios foi devido à sua indiferença e à sua desobediência a Deus. Foi por acaso. Deus não fez isso de graça com eles, né? E isso se estende para os nossos dias atuais também, né? A salvação, ela está disponível para todos que recebem o Senhor Jesus como Salvador de suas vidas. Não é verdade? É verdade. Mas não são todos que querem isso. Não são todos que querem isso. Eles acham que eles podem viver da forma que vivem, né? E isso vai ficar por assim mesmo. Então, assim, ó, tanto que lá em João 15, Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 15, a partir do versículo 13, ele fala assim, ó: ninguém tem maior amor que este, que dar a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizeres o que eu vos mando. Então, assim, vão ser amigos de Deus aqueles que fazem aquilo que ele ensinou. Agora as pessoas vivem da forma que querem, mas eles querem que Deus os retribua Com amor. com amor, com aquilo que é de melhor. Como se fosse fácil assim. E eu acho curioso isso daí, porque as pessoas, é verdade, se você tem uma pessoa que pisa no seu pé todo dia, você vai trabalhar e todo dia quando ele vai passar, ele pisa no seu pé. Pisa hoje, pisa amanhã, pisa depois também, né? E aí, quando a pessoa tiver a oportunidade, vai querer pisar no pé do amigo de qualquer forma. Ele vai querer retribuir com aquilo ali, com aquilo de mal. E as pessoas, assim com os próximos dele, né? Mas eles não querem que Deus retribua assim também, né? Dessa maneira. Então, assim, Deus, ele retribui aquilo que a pessoa semeia, né? Ele vai plantar, ele vai colher também, né? Então, assim, é isso que eu vejo, né? Que foi nos passados, essa retribuição divina, Deus, ele já retribuiu com bem, com amor, com aquilo, com os bênçãos para nós, né? Mas Deus, ele também é justo, né? Então, assim como o povo de Israel, ele quis adorar os deuses que eles queriam, viver da maneira como eles queriam, né? Queriam tirar Deus do meio deles. Então, assim, Deus, ele deixou eles resolver da forma que eles queriam. Com certeza. E acredito que a retribuição divina, muitas das vezes,
ela se dê simplesmente pelo fato de Deus estar tirando a mão, né? Sim. A Bíblia fala, Jesus, aquele que crê e for batizado será salvo. Mas aquele que não crê já está condenado. Ou seja, a condenação pela ausência do Deus vivo. E ao escolhermos os nossos caminhos, nós também escolhemos as consequências. E isso não é algo imposto por Deus, mas algo imposto pela própria ordem natural das coisas. Se nós escolhermos hoje não estudar, daqui 5 anos não teremos um diploma. Se nós escolhermos hoje namorar, amanhã pode ser que tenhamos uma família e um casamento. Se nós escolhermos hoje fazer uso de drogas entorpecentes, pode ser que daqui 5 anos tenhamos a nossa vida destruída completamente. Se nós escolhermos viver uma vida debaixo do altar do Senhor, certamente teremos daqui 5 anos uma vida abençoada dentro da presença dele. Pois ele sabe os caminhos e ele sabe as veredas que nós podemos viver. Se vocês ouvirem algumas coisas hoje na atualidade, é sempre importante ao professor manter um pouco o seu vocabulário e a sua mentalidade atualizada para o que vem acontecendo hoje no dia a dia. Porque a revista dos jovens, ela aborda os temas focados para jovens, só que as coisas que acontecem neste mundo, muitas das vezes, nós não estamos inseridos no contexto, por exemplo, do ensino médio, de uma faculdade, ou de uma conversa, ou dos ambientes sociais que esses jovens estão inseridos. Mas se nós conseguirmos um pouco nos sintonizar um pouco mais no que eles estão consumindo, o que eles estão ouvindo, o que está sendo hoje falado dentro das salas de aula, o que está sendo falado dentro das faculdades, ou quais são os temas polêmicos que abordam a palavra de Deus hoje, nós vamos trazer uma visão, uma fala mais democrática para a sua realidade. Professor, você tem um desafio tremendo, que é trazer uma aula que aborde temas das quais o seu jovem, o seu aluno está vivenciando hoje. Você tem que ser democrático na sua fala. E entender que aquela aula aplicada, ela pode sim estar fazendo a diferença na vida daquele aluno. A gente fala sobre isso durante todo o decorrer do trimestre. A sua aula pode ser o único momento em que aquele jovem esteja ouvindo uma palavra de confronto, uma palavra de transformação, um chamado para santificação, um chamado para viver uma vida mais reta, mais direcionada nos caminhos do Senhor. E não é Deus que traz as consequências numa medida pura e simples, mas Deus traz as consequências daquilo que é naturalmente plantado pelo próprio indivíduo. O povo de Judá escolheu não seguir ao conselho do Senhor e viver de acordo com seus próprios chamados. Ele fez um concerto com Deus, fez uma aliança com o Senhor tirou o povo da terra do Egito, o povo prometeu segui-lo, o povo fez uma aliança com Deus, Deus cumpriu a sua aliança e o povo descumpriu, seguiu um caminho de prostituição espiritual, seguiu um caminho de depravação, um caminho de idolatria, um caminho de conceitos errados, um caminho de uma nação enfraquecida, uma política que não visava estrategicamente ouvir os conselhos dos profetas, o conselho de Deus para suas decisões, fez alianças erradas, tomou decisões erradas e colheu, no fim das contas, aquilo que eles plantaram. A Babilônia invadiu e destruiu aquele povo. Em primeiro lugar, aqui no subtópico 3, nós temos a infidelidade de Judá, demonstrada principalmente pela idolatria, desprezando a aliança com Deus e aliando-se com os deuses e práticas de cultos pagãos. Em segundo lugar, a injustiça social, oprimiam os mais fracos, o afrouxamento da lei e a busca desenfreada pelos interesses pessoais. Nós vemos isso na época de Jesus, onde os fariseus hipócritas questionavam um homem que foi curado, que ele não poderia ter sido feito isso no sábado. A lei ela não servia para injustiça social, a lei ela não servia para a opressão do povo. A lei ela servia como uma forma de demonstrar a santidade de Deus, uma forma de trazer o povo ao amor, à conversão, à visão
espiritual pura e simples para se aproximarem de Deus, mas não conseguiu cumprir aquilo por conta do pecado, nós bem sabemos. Contudo, aquilo imperou, a injustiça social. Em terceiro lugar, a elevada arrogância e dureza no coração que levou a liderança e boa parte do povo de Judá a rejeitar e maltratar os profetas, os mensageiros do Senhor. Eles eram autossuficientes. Os profetas e a palavra de Deus eram um mero acessório naquela nação, naquele povo. Eles tinham os profetas de quem eles queriam, tinham os deuses e os seus profetas. Não, esse profeta falou algo que eu não gostei, eu vou ouvir esse outro profeta aqui. Ah, mas esse outro profeta também falou algo que eu não gostei, então eu vou ouvir esse outro. Autossuficientes espiritualmente. Então, o que acontece? Jeremias sempre disse algo que trazia conserto, trazia arrependimento, trazia uma visão de comportamento voltado a Deus, e foi sempre maltratado. Vimos nas aulas passadas, ele foi afundado na lama daquela cisterna desativada. Ele foi extremamente oprimido e foi, por fim, levado depois ao Egito, junto com aquela fuga, mesmo dizendo que não era para ser levado. Nós vamos ver isso posteriormente, né? Mas temos todas essas situações. E em quarto e último lugar, a má condição política e governamental dos seus reis, como fruto do afastamento de Deus e a rejeição das suas orientações. Então, os reis tomavam suas próprias atitudes, já não eram mais reis instituídos por Deus, mas reis que se auto-instituíam por homens, reis que escolhiam as suas ações, escolhiam o que eles queriam e não ouviam a Deus para tomar suas atitudes. Jovem, professores, tragam essa visão. A nossa vida, ela é cercada de consequências. Nós temos que fazer as escolhas corretas, nós temos que viver uma vida que agrada a Deus. E ao escolhermos corretamente, nós vemos muito isso no livro de Colossenses, ao seguirmos os pressupostos de Deus, aí você gabarita uma vida que agrada a Ele. Portanto, siga conforme o que Deus orienta. Porque a sociedade, cooperador irmão Alisson, cada dia ela dita uma coisa. Cada dia uma coisa é certa. Cada dia existe algo que é moral e algo que é imoral. Se nós perguntássemos há 10 anos atrás para vários desses influenciadores aí, você divulgaria algo que seja imoral para você? Ou você faria algo que você considera imoral? Vamos dizer, vou dar o exemplo, por exemplo, dessas casas de apostas, que hoje é muito bem, tá cheio aí por aí, né? Nós temos essas casas de apostas, né? Há 10 anos atrás, se nós falássemos isso é golpe, você vai ganhar um bom dinheiro com isso, mas você vai ter que divulgar isso. Há uns 10 anos atrás, muita gente pode ser que tenha rigidez. Mas hoje, a gente vê isso adoidado. Existem influenciadores públicos bem conhecidos e o próprio povo não questiona a moralidade dessas ações. Nós vemos, por exemplo, um tema que também estava muito em alta nos últimos tempos, a adultização. Há alguns anos atrás, se nós vêssemos crianças ouvindo as músicas que as crianças deste mundo ouvem hoje, ficaria o povo todo extremamente escandalizado. Hoje, eu vejo, às vezes estou andando para a rua, vejo jovens, crianças, mocinhas, moços ouvindo aqueles funks com letras tão terríveis que fazem algo extremamente corruptível para a alma daquelas crianças, e pode ser que seja uma marca horrível. Por isso, nós não podemos nos pautar na moralidade e na honra e nos preceitos morais, inclusive legais, que existem na sociedade, porque a sociedade ela se corrompe. Mas Deus ele nos traz um padrão de moralidade, um padrão de amor, um padrão de vida. A Bíblia ela nos traz um conjunto de normas que nos fazem, não ao seguir essas normas, vamos ser recompensados. Mas seguindo essas normas, nós vamos ter uma vida que colhe frutos bons. Porque ao seguir o que a Bíblia determina, estamos plantando boas sementes. E colheremos certamente bons frutos. A consequência natural de viver uma vida assim. Você quer viver a vida que você quiser? Hoje você tem liberdade, pode fazer o que você quiser. Mas a justiça de Deus, aquilo que Deus faz em nos corrigir,
é algo que mostra o amor de Deus para nós, porque os frutos que nós plantamos hoje, nós colhemos amanhã. Um jovem que renuncia a prazeres momentâneos hoje é um jovem que colhe prazeres longos e duradouros no amanhã. Um jovem que vive uma vida espiritual plena hoje e busca santificação hoje é um jovem que amanhã vai ter uma vida com frutos bons, frutos dignos de arrependimento, e vai ter algo muito bom na sua vida. Deus é amor e por isso ele é justo, por isso ele nos traz correções, juízos. Um pai que ama é um pai que corrige o seu filho. Se você criar o seu filho de forma totalmente deliberada, de forma totalmente sem correção, de forma totalmente indiscriminada, certamente o seu filho vai se perder por aí, porque alguém vai trazer essa educação e às vezes pode ser que seja algo terrível. Então, Deus ele não quer que a gente se perca, por isso ele coloca alguns limites para que nós sigamos. E acredito que seja isso. Se quiser acrescentar alguma coisa, cooperadores. Algo que o autor trouxe aqui sobre uma das causas da destruição de Jerusalém é algo que ele apontou que deixou muito eu observado, cooperador Nicolau, o quê? É sobre a falsa segurança depositada na estrutura do templo. E isso serviu aí de contribuição para que a ira de Deus se acendesse. A gente vê que Jeremias capítulo número 7, Jeremias ele se posiciona na porta do templo para poder proclamar a mensagem de arrependimento, porém o objetivo e o foco de Jeremias era para os frequentadores de culto, para a falsa adoração e para as pessoas a qual depositava a sua confiança no templo. Você vê que Deus, ele não divide a sua glória com ninguém ao ponto de que vê que aquele povo a qual estava servindo a ele estava mais servindo a ele, indo para a casa dele por causa da estrutura do templo do que para ele. Isso daqui, levando para os nossos dias, a gente tem essa preocupação no nosso meio por causa do que, cooperador Alain? A gente vê que hoje, não que isso seja errado, mas a gente vê que a gente buscar um templo bonito, um templo ao qual nos dá uma estrutura, um conforto, a gente às vezes está mais preocupado com isso do que ver se esse lugar, onde é a casa de oração de Deus, de fato tem Deus no lugar. A gente vê que isso tem sumido do nosso meio e você vê que não é algo de novidade, não é algo novo. Você vê que já é algo que já tem lá atrás. A gente também vê isso no primeiro templo, a qual foi construído por Salomão, que a gente vê que um dos motivos que Deus também deu autoridade para poder destruir aquele templo foi por causa que o povo estava mais adorando o templo do que a ele. Deus ele não divide a sua glória com ninguém. E isso, vendo que o povo estava servindo mais o templo do que o Deus do templo, a gente vê que isso serviu de motivo também para que a ira de Deus se acendesse. Era como se Deus estivesse dizendo, em outras linhas, que vocês estão vindo para a minha casa, mas vocês estão adorando mais a minha casa do que o dono da casa. E isso daqui também se encaixa em idolatria. Era como se Deus estivesse dizendo, ó, vocês estão vindo para casa, mas eu não estou recebendo a sua adoração. Vocês são apenas frequentadores de culto e vocês aí estão servindo mais o templo do que servindo a eu. E isso é preocupante, cooperador Nicolas, é muito preocupante, porque quantos jovens, quantos obreiros, quantas pessoas não está servindo o templo e não está servindo o Deus do templo? Isso é muito preocupante, porque muitos adoram o templo, mas não adoram Deus, a qual cultua dentro do templo. E isso a gente vê que é algo bem pouco está sendo tratado, principalmente na nossa mocidade, que a gente vê hoje que o status que a gente tem é a gente ter uma igreja bonita. Mas para Deus, o status a qual a gente deveria ter é poder dizer que o lugar onde eu congrego, Deus ele habita lá, Deus ele está lá, Deus ele se manifesta lá. Não dizer, a minha igreja é bonita, ela tem uma localidade bonita, isso, aquilo. Não que isso seja errado. O errado é você colocar isso em primeiro lugar do que adorar o dono da igreja. Isso é muito preocupante. Isso é verdade. E, infelizmente, o que nós vivemos hoje, e é um tremendo desafio, principalmente para os professores, mais um desafio para os irmãos que estão nos assistindo, os professores,
colocar isso na mente destes jovens que estão começando a formar o corpo ministerial da igreja do futuro, que é a fé, ela não vem pelo fazer, mas ela vem pelo viver. A sua construção espiritual, ela está no seu íntimo, no seu individual, naquilo que você presta a Deus no seu secreto, no seu dia a dia. Você deve ser um bom obreiro, uma boa obreira na casa do Senhor. Um jovem abençoado, um jovem submisso aos seus líderes, um jovem que faz aquilo que lhe pedem, um jovem que busca a Deus no templo. Mas o seu termômetro da espiritualidade ele não pode ser medido por essas coisas. Ele é medido por aquele relacionamento que você tem no seu secreto, no seu íntimo com Deus. Pode ser que você veja que nós três aqui apresentando, fala, olha como eles falam bonito, como eles estão apresentando bem a aula, né? Fala, devem ser homens de Deus. Mas também isso não é um termômetro. Nós estamos estudando para dar essa aula. O nosso termômetro espiritual é o que o cooperador Alisson, o que o cooperador irmão Alain faz quando sai daqui. Qual é as suas atitudes quando está na sua casa? Qual é as suas atitudes quando está lá no seu secreto, no seu íntimo, está buscando a Deus, está vivendo? E isso é algo que é difícil de se aplicar na vida dos jovens. Por quê? Porque os jovens, eles têm muito estímulo hoje. Nós temos muitos estímulos. Nós temos o celular, nós temos o computador, nós temos a faculdade, tem a Netflix, tem a escola, tem tudo. Não estou dizendo que existem só estímulos ruins, são estímulos bons, né? A rotina do jovem é muito puxada, mas ao mesmo tempo também é muito materialista. Nós somos criados desde cedo entendendo que nós precisamos conquistar. E vamos buscando conquistar esse mundo de forma material. Contudo, o reino dos céus nós conquistamos com o joelho no chão. Nós conquistamos dentro da nossa casa no secreto, né? Ele se toma a força. E qual é a força que a Bíblia menciona? É a oração, é o jejum, é a busca incessante pela palavra da verdade, lendo a palavra como alimento para a sua alma, entendendo que às vezes você não precisa ir para uma rede social quando você está em sentimentos ruins no seu coração. Às vezes você não precisa conversar com aquele seu amigo ímpio que vai te aconselhar com o pior conselho do mundo. Mas se você abrir a palavra de Deus, ler um salmo, você vai sentir o alimento tocando a sua alma. Você vai sentir. E, professor, isso é algo que às vezes o aluno não sabe. Às vezes o jovem pode ser que ouça todo domingo no culto, mas você olhando no olho dele falando, quer saber uma das melhores coisas para a sua ansiedade? Está no momento de ansiedade? Leia a palavra de Deus, faça esse teste. Fica um dia inteiro sem comer, orando a Deus e leia a palavra de Deus. Faça esse teste. Às vezes está lá o jovem sedentário dentro do quarto o dia inteiro, não toma sol, está lá sofrendo. É um conselho, entendeu? Não estamos dizendo para não buscar as alternativas científicas ou medicinais das coisas, mas nós nunca vimos uma geração que tinha tanta liberdade para fazer o que quisesse, mas com tantos problemas como tem a nossa geração. Fazer um propósito, né? Do livro de Provérbios, um capítulo por dia, no mês. Sim. Alimentos, sabedoria. Tá com dúvida, tá com confusão, o que eu faço? Provérbios. Tem alguns conflitos de tristeza. Salmos, leia alguns livros do Novo Testamento, algumas cartas de Paulo também, para a questão disso. Já aproveita e estuda, né? Mas são ferramentas que Deus nos deu. E isso é o conquistar do reino de Deus. Então, nós vemos as consequências das ações. Se nós usarmos a estratégia que Deus deu, nós podemos contornar essa vida e esse mundo que tanto nos consome hoje. Busquemos o reino de Deus com força. Sirvamos a Deus em verdade, não só no templo. E com certeza colheremos os frutos. Às vezes nós pensamos que somente o templo é o necessário para a nossa fé. Mas não estamos plantando frutos espirituais. Nós estamos plantando frutos de amizade dentro da igreja. Comunhão.
nós temos a boa visão dos nossos líderes, nós temos quem sabe, um proveito muito bom socialmente dentro da igreja, mas espiritualmente você planta no seu íntimo, dentro da igreja e fora dela. Então é esse aqui o ponto chave de aplicação desta lição. O que Deus tem para nós, aquilo que Deus tinha para ajudar, é a promessa, é a palavra. Se mantermos firmes nela, não colheremos as consequências deste mundo. Porque o diabo quer nos mandar para o inferno, o diabo quer destruir a nossa vida, espiritualmente, socialmente, financeiramente, moralmente, em todos os quesitos. Mas Deus, ele tem pontos para restaurar todas essas áreas da nossa vida. E, professor, você tem esse desafio, colocar para os jovens entender o propósito da ira de Deus, o propósito do juízo de Deus nesta lição, que é um propósito de amor, de fidelidade espiritual e de conquista. E vamos chegando ao fim dessa lição de número 11. Nós tivemos aqui nessa lição 2 tópicos diferentes, né? Essa lição, tivemos 2 tópicos. E, por fim, nós encerramos, então, essa lição de número 11 e deixo aqui uns segundos e minutos finais aqui para os professores estarem fazendo a sua despedida e acrescentando mais alguma coisa. Se quiserem, vou começar aqui com o cooperador, irmão Alan. Essa lição, eu acho que é mais para os professores, né, para eles se prepararem para dar aula. Eu acho que duas coisas que eu acho que é importante para eles frisarem assim, para que os jovens eles gravem isso, é acerca da justiça de Deus, que é uma coisa que com Deus nada fica impune. E as pessoas eles têm muito acho que não, os pecados já foram perdoados, tudo, Cristo já foi crucificado. Então assim, a justiça de Deus ela é necessária. Se tem uma coisa que Deus ele ele não vai abrir mão, ele não vai deixar de ser, é justo. E tudo isso que aconteceu com Israel, que nós estamos aprendendo nesse trimestre, é a justiça de Deus. Porque tudo que Israel plantou, Deus ele foi justo e deixou com que acontecesse com eles. A justiça de Deus. E a outra coisa que eu acho importante que ele frisar para com os alunos é que Deus ele é justo, mas ele também é soberano. Então, mesmo Deus ele permitindo, ele com a sua justiça, ele permitindo que uma outra nação, a Babilônia, fosse lá, acabasse com o rei reinado, né? Jerusalém, acabasse com tudo, com o templo. Mesmo Deus ele ter permitindo aquilo ali, mas tudo está sob o controle de Deus. Deus ele é soberano. Então, assim, isso que os jovens possam gravar, né? A justiça de Deus e a sua soberania. Porque às vezes acontecem as coisas com um jovem que ele acha assim, nossa, mas acabou a minha vida. Uma coisa pequena. E para nós que já passamos por isso, é uma coisa pequena. Mas é tudo. Isso é importante você frisar. A soberania de Deus. Às vezes para o jovem que ele acha que uma demissão é o final da vida dele, né? Mas não, Deus é soberano. Se você foi demitido, Deus ele sabe a sua necessidade. Ele vai prover. Se você terminou aquele relacionamento, para o jovem isso é o fim da vida. É o fim da vida. Não, mas Deus ele é soberano. Deus ele tem todo o controle. Então, assim, essas duas coisas que eu acho que é bom frisar para que nada saia do controle de Deus. Amém? Amém. E partindo também para os momentos finais aqui, cooperador irmão Alisson. Algo que chamou muita atenção minha aqui nessa lição foi no tópico 2, o juiz de Deus. A falar a respeito que o juiz de Deus contra Judá o juiz de Deus não é para nos destruir, muito menos para nos envergonhar e muito menos para nos matar. Não é isso. O juiz de Deus é para nos trazer o posicionamento da vontade dele.
Glória a Deus. Professor, você acompanhou aqui a lição de número 11. Quero agradecer a todos que ficaram até esse momento. Dizer que é muito bom contar com a sua presença. E se você estiver gostando dessas aulas, faça um comentário. Compartilhe com o grupo de professores da sua igreja e compartilhe o canal AD Belém Piracicaba. Também temos o canal do Instagram, AD Belém Piracicaba. Se você curtir esse vídeo, compartilhar esse vídeo, a plataforma ela vai entender que esse conteúdo é bom. E, consequentemente, ela vai transmitir com mais frequência para outras pessoas também serem abençoadas por esse conteúdo. E aqui nós vamos finalizando a nossa aula de hoje, de número 11, agradecendo a presença de todos que ficaram até aqui. Agradeço o Alisson, agradeço o cooperador irmão Alain. E até a próxima aula. Fiquem com a paz do Senhor Jesus, concluindo a lição aqui de número 11. Até mais. Tchau, tchau. Subsídios. Lições Bíblicas. Jovens.